Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Estou fazendo essa live para nosso elevo espiritual, para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. De antemão, de mais nada, eu quero iniciar essa live fazendo oração, pois a oração é a chave da vitória. E o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido por pensamento, por olhar, por palavra, por julgar, pecado cometido por prática, por missão, por obra. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, toma a primazia, o primeiro lugar aqui nessa live, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida aqui nessa live, que teu Espírito Santo seja glorificado, porque toda honra, glória, louvor e adoração e exaltação só pertence ao Senhor. Senhor e Cristo, te peço a sua graça, a sua misericórdia, seu amor. Eu quero te apresentar agora os hospitais nas tuas mãos, as vidas, Pai, que estão doentes, que estão no leito, Pai, do hospital, as vidas que estão no UTI, entre a vida e a morte. Eu oro também pelas pessoas que estão com câncer, com diabetes, as pessoas que estão com Covid-19, com coronavírus, as pessoas que estão com pneumonia, as pessoas que estão com diversas enfermidades. Ó Deus, até mesmo enfermidades incuráveis, vai curando segundo a tua vontade, em nome de Cristo ressuscitado. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jesus Cristo, Espírito da graça, eu te peço, Senhor. Eu quero também agora orar pelas vidas, Pai, que estão com depressão, por esse homem, por essa mulher que está pensando em tirar sua própria vida. Meu Deus, dá o livramento na autoridade do nome de Cristo ressuscitado, Senhor e Cristo. Ó Deus, eu oro também neste momento por esse pai de família, por essa mãe de família que não tem alimento para dar para seus filhos, supra as suas necessidades, entra com providência. Pai, cria uma situação, usa alguém para dar um alimento, usa alguém, cria uma situação, abre uma porta para esse pai de família, para essa mãe de família, supra as suas necessidades. Senhor e Cristo, ora agora pelos moradores de rua, pelos mendigos, para que o Senhor alcance eles com libertação na mente, para que eles sejam libertos, Pai, para que eles sejam libertos na mente pelo poder do Evangelho, da graça de Deus. Pai, que eles possam ser salvos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, na mente, que eles entendam, Pai, que o Senhor ama eles, que independente de qualquer situação, eles são, meu Pai, amados por Ti, que o Senhor ama eles. Eu oro também neste momento, Deus, pelos traficantes de droga, meu Deus, salve essas vidas, tenha misericórdia dessas vidas, e Senhor e Cristo, liberta essas vidas, Pai, pelo poder do Evangelho da graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelos meus familiares também, para que o Senhor possa libertar eles na mente, dando entendimento, Pai, que eles possam entender o Evangelho da graça de Deus. Espírito do Senhor, Espírito de Jesus Cristo, eu oro também neste momento por esse irmão, por essa irmã, meu Pai, que se entregou aos prazeres carnais, meu Pai, que se renderam às paixões carnais, ao adultério, à lasciva, à vaidade, à prostituição, que estão mergulhados, Pai, nas obras da carne, no pecado da carne. Te peço, Pai, fortalece eles espiritualmente, dá força para que eles possam orar, ler a Tua palavra, te buscar em espírito e verdade. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu oro também neste momento por esse irmão, por essa irmã que se encontra desempregado, desempregada. Eu oro, Deus, que debaixo do Evangelho da Tua palavra, debaixo do Evangelho da graça, o Senhor abra uma porta para esse irmão, para essa irmã de escape, que o Senhor possa abrir uma porta
porta, onde não tem porta, para a glória do teu santo nome. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento por esse irmão que está doente, por essa irmã que está enferma, por esse irmão que está enfermo, para que o Senhor visite eles com cura, Senhor. Tem misericórdia de teu filho, da tua filha. No espírito eles estão perfeitos, eles estão são, eles estão perfeitos, Pai, mas na carne eles estão enfermos. Te peço, Pai, pelo poder do nome de Cristo ressuscitado, cura eles na carne, dá saúde para o meu irmão, dá saúde para minha irmã, na autoridade do nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, oro também neste momento, meu amado Deus e eterno Pai, pelos homossexuais, pelas lésbicas, pelas prostitutas, para que o Senhor possa visitar eles com libertação pelo poder do Evangelho da Graça. Ah, meu Deus, o Senhor ama eles. Ah, Espírito de Deus, faz eles entender o seu amor por eles, Pai. Tantas pessoas que têm preconceito com os homossexuais, com lésbicas, prostitutas, e o Senhor ama todos, mas faz eles entenderem, Pai, que o Senhor ama eles. Ah, Espírito de Deus, Senhor, visita eles com salvação, transforma eles, liberta eles debaixo do Evangelho da graça de Deus, liberta eles em nome de Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, oro também neste momento, Senhor, pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, da frente, do fundo, continua abençoando eles, porque eles já são abençoados, supre suas necessidades, continua vestindo, calçando, alimentando, sustentando, dando força, graça, sabedoria e muitos anos de vidas na tua presença. Eu oro também neste momento, Deus, pela minha mãe, para que o Senhor multiplique as forças dela, multiplique a saúde dela e dê muitos anos de vida para elas, para continuar te adorando, te servindo em espírito e verdade. Senhor e Cristo, eu intercedo também neste momento, pois o apóstolo Paulo, ele disse, Pai, para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero, Timóteo, que ore por todos os homens, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Então nós devemos orar uns pelos outros, e neste momento de oração, Senhor, quero te apresentar também esse irmão, essa irmã que está com depressão, triste, meu Pai, deprimido, deprimida, e eu te peço, visita eles agora com tua alegria, com tua cura. Espírito de Deus, faz um milagre na vida deles, na autoridade do Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também neste momento, meu Senhor, pelas vidas que estão no tráfico de droga, nas drogas, para que o Senhor possa visitar eles com cura, com libertação, com salvação, na autoridade de Cristo ressuscitado. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, aleluia. Eu oro também neste momento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pelo meu filho, pela minha esposa, para que o Senhor possa continuar abençoando, dando força, graça, saúde e muitos anos de vida, ó Pai, na autoridade do nome de Cristo ressuscitado. Amém. Glória a Jesus ressuscitado. Meus irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus. Quero mandar aí a paz e a graça para o irmão Josi, que está aqui nos assistindo aqui nessa live. Que Deus em Cristo continue te abençoando, irmão Josi, ricamente, poderosamente, pois o Senhor já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para a glória de Deus Pai. Seja bem-vindo à nossa live, compartilhe essa live aí para que mais irmãos e irmãs recebam também dessa pérola da graça de Deus, recebam também essa palavra para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo de número 3, eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Galateios, aos Gauleses, no ano 49 depois de Cristo, da era cristã. Diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado.
Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, pois o apóstolo Paulo, ele escrevia as suas cartas direcionado, guiado, inspirado, impelido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no ano 49 depois de Cristo, ele pegou o pergaminho que provinha, era oriundo lá da Península da Grécia, que era couro, né? Era pele de carneiro. Paulo pegou agora o pergaminho, que eram os rolos da época. O pergaminho era feito de pele de carneiro ou pele de cordeiro. E o pergaminho vinha da Península da Grécia. E agora Paulo escreveu a sua missiva de cunho paulino, de autoria paulina, aos irmãos da Galácia do Sul. Esses irmãos da Galácia do Sul, outrora, eles moravam na Galácia do Norte, e mais tarde eles emigraram para a Galácia do Sul, aonde eles foram morar no sul da Europa. E esses irmãos foram frutos do ministério, ou eram frutos do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Pois quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo. Então, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o gentio, foi o grego, Lucas, o médico Lucas, o doutor excelentíssimo São Lucas, e dedicou o mesmo a um tal de um Teófilo. O nome Teófilo significa aquele que ama Deus. Quem era Teófilo? Era um judeu de origem judaica, era um homem versado na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés, era um escriba, era um intérprete da lei. E agora Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, dedicou mesmo a Teófilo, mostrando tudo aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer, e também a operação do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que na igreja de Antioquia existem duas cidades no Novo Testamento da Bíblia que recebe o nome de neoterotestamentário bíblico, o nome de Antioquia, Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, mas na igreja que ficava na progressiva cidade de Antioquia da Síria, tinha doutores, tinha mestre, e estando Saulo e Barnabé orando, disse o Espírito Santo: separai-me para mim a Saulo e Barnabé para a obra a qual os tenho chamado. E Paulo agora fez a primeira viagem missionária com Barnabé, e ele passou e plantando algumas igrejas. Quando eu falo igreja, não era templos religiosos, porque Paulo e Barnabé não construíram nenhum templo de pedra, nenhum templo religioso. Mas os primeiros cristãos do primeiro século, os cristãos, eles se reuniam ao nome de Jesus nas casas,
nos lares, não era em templos de pedra, como os evangélicos congregam hoje, em templos de pedra, e ainda chama de a casa de Deus e de lugar santo. Paulo e Barnabé, eles implantaram algumas igrejas, pessoas, e esses irmãos se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado nos lares, em casa. Paulo e Barnabé implantaram com essa igreja em algumas cidades da Galácia do Sul. Em Antioquia da Pisídia, que ficava também localizada na Europa, na região da Galácia do Sul, em algumas cidades como Icônio, em algumas cidades como Derbe, Listra, em algumas cidades. E esses irmãos ouviram o evangelho pregado por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. E os irmãos se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado nas casas. Mas o tempo se passou e, com o passar do tempo, o apóstolo Paulo pregou o evangelho para esses irmãos. Só que, com o passar do tempo, os falsos irmãos da circuncisão, os irmãos falsos da circuncisão, os falsos mestres, eles entraram nessas igrejas, na Galácia do Sul, que ficava na região, no sul da Europa, na região da Galácia do Sul, em Icônio, em Listra e Derbe, em Antioquia da Pisídia. E esses irmãos estavam anunciando, pregando o falso evangelho para os galateios, para os gauleses. Que falso evangelho que eles estavam pregando? Eles estavam pregando a lei de Moisés. Eles estavam pregando que os irmãos da Galácia do Sul, para alcançar a salvação, só através do sacrifício de Cristo não bastava. Que para os irmãos da Galácia do Sul serem salvos, eles deveriam também praticar as obras da religião judaica, as obras judaizantes, como guardar o sábado, como se circuncidar, praticar circuncisão, o levirato, como jejuns, como vigílias, como submonte, como a Páscoa, que é chamado de Santa Ceia no sistema religioso, mas que de Santa Ceia não tem nada. Enfim, resumindo, as obras da lei de Moisés. E muitos desses irmãos gauleses, galateios, esses irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na religião da Galácia do Sul, eles deixaram de obedecer o evangelho que Paulo pregou para eles e agora passaram a praticar as obras da lei, as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés. Aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele pegou o pergaminho no ano 49 da era cristã e escreveu uma carta de autoria paulina para os irmãos, para a igreja em geral, para todas as igrejas que ele implantou, que ele fundou em geral, na região da Galácia do Sul. E Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 1, e o versículo de número 6, para os galateios. Olha o que Paulo disse. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo pregou para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, o evangelho da graça de Cristo. Só que os falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres, estavam pregando para os irmãos da Galácia do Sul que para eles serem salvos, só através do sacrifício vicário expiatório de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para a salvação. Para eles serem salvos, eles tinham que praticar as obras judaizantes. Aí Paulo, escrevendo sua carta para os irmãos da Galácia do Sul, Paulo disse:
para outro evangelho, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quando Paulo usou a expressão, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, esses alguns aqui são os falsos mestres, os falsos irmãos da circuncisão. Eram irmãos? Eram, mas eram falsos, porque pregavam a lei de Moisés. Pregavam a lei de Moisés e ensinavam aos irmãos que os irmãos deveriam praticar as obras da lei, as obras da religião judaica, as obras judaizantes. Aí Paulo disse que eles queriam transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, eles queriam transtornar o evangelho da graça que Paulo recebeu quando foi arrebatado, como ele mesmo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele disse assim: eu vou passar aqui as visões e as revelações do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 12, no ano 58 depois de Cristo, Paulo escrevendo sua carta de cunho paulino para a igreja gentílica, a igreja que ficava situada na progressiva cidade de Corinto. Paulo disse: passarei as visões e revelações do Senhor. No versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 12, Paulo disse: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, mas ele foi arrebatado e foi até o terceiro céu. Ele foi até o paraíso, até o andar de cima, até o terceiro mundo, até o paraíso. E ele ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Ou seja, quando Paulo foi arrebatado até o andar de cima, até o terceiro céu, até o paraíso, ele recebeu a revelação da graça de Deus, do próprio Cristo ressuscitado. Ora, os apóstolos, como Pedro, Tiago, João e o evangelista Filipe, eles pregavam o evangelho da circuncisão. Eles eram apóstolos, mas eles não receberam a revelação da graça. O único apóstolo que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado foi o apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, os demais apóstolos, como Pedro, Tiago, João e o evangelista Filipe, eles pregavam o evangelho da circuncisão, como o próprio Jesus de Nazaré também pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino dos céus, o evangelho do arrependimento de pecado, como o apóstolo Paulo disse, no ano 58 depois de Cristo, escrevendo sua carta para a igreja que ficava situada na progressiva cidade de Roma, em Romanos capítulo 15, versículo 8, Paulo disse: porque Jesus era ministro da circuncisão. Então Jesus de Nazaré era pregador da circuncisão, do reino do céu, do arrependimento de pecado. Mas Paulo recebeu a revelação do evangelho da graça, do próprio Cristo ressuscitado. Então, Paulo diz que alguns irmãos falsos que observavam as práticas religiosas da religião judaica, que praticavam a lei de Moisés, eles queriam transtornar o evangelho da graça pregado por Paulo para os irmãos da Galácia do Sul. Aí Paulo disse assim, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo disse: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja maldito. Paulo, quando usa a expressão, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, Paulo estava dizendo para os irmãos da Galácia do Sul o seguinte: ainda que nós mesmos, pode ser eu, pode ser Pedro, pode ser João, pode ser Tiago, ainda que nós mesmos, os apóstolos em geral, vos pregue outro evangelho,
ou ainda que um anjo desça do céu e vos pregue, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, ou seja, além do que eu já vos tenho pregado, seja maldito, seja amaldiçoado. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho da graça. A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que significa favor imerecido de Deus para a comunidade. A salvação é pela fé e é de graça. Não é mérito dos homens a salvação. O homem não tem nenhuma participação na sua salvação, a não ser apenas crer na salvação. Porque a salvação é por fé, não por obras da lei de Moisés. A salvação é por fé, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido de Deus para a comunidade. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 de Efésios capítulo 2. Não vem das obras da lei de Moisés, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é por obras, não é pelas obras da lei de Moisés, não é por obras. A salvação é de graça e é por meio da fé. Agora, que fé é essa? Fé salvadora, fé salvífica, fé em Jesus Cristo ressuscitado. Então, meus queridos e amados irmãos, Paulo disse para o sermão da Galácia do Sul, ainda que nós mesmos, ou um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, seja maldito. Aí o apóstolo Paulo continuou dizendo para os irmãos da Galácia do Sul, no versículo 9, assim, como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Por que Paulo falou isso? Porque existia e existe o verdadeiro evangelho, mas também existe o falso evangelho, o anti-evangelho. E qual era o falso evangelho? O evangelho que os irmãos da circuncisão, os falsos irmãos, estavam pregando para os irmãos da Galácia do Sul. O evangelho da lei de Moisés, que os irmãos deveriam praticar as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés. É como hoje, existe o verdadeiro evangelho, mas existe o falso evangelho. E qual é o falso evangelho? O falso evangelho é o evangelho que diz que você, para ser abençoado, tem que dar o dízimo. O falso evangelho é o evangelho que diz que para você ter comunhão com Deus, você tem que comer um pedacinho de pão pulmã e tomar um pouco de suco de kisuke. O falso evangelho é o evangelho que diz que para você receber sua bênção, tem que participar da campanha da Arca da Aliança. Isso é o evangelho da lei mosaica, o evangelho de Moisés, o evangelho da lei. Esse é o falso evangelho. E dentro dos tempos religiosos, o que os pastores do sistema religioso pregam é o falso evangelho. Por quê? Porque eles pregam a lei de Moisés. Eles pregam que os crentes devem ir para o monte orar. Mas Deus não está no monte, porque Jesus de Nazaré, no livro histórico de João, no capítulo de número 4, ô glória, capítulo 4, versículo de número 19, ele olhou para a mulher samaritana e disse, mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse, mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré olhou para ela e disse assim, disseste bem, pois tiveste 5 maridos e o que tu tens agora não é teu. Ela disse, ih, rapaz, minha casa caiu, o homem é profeta. Senhor, vejo que és profeta, porque o Senhor revelou a minha vida, a casa caiu. Aí, ela, como era religiosa, olhou para Jesus de Nazaré e disse em João capítulo 4, versículo 20 assim, os nossos pais adoraram o Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte, mas os judeus, os religiosos, eles dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém. Ou seja,
É lá no templo de Jerusalém. Jesus de Nazaré olhou para aquela mulher no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 21, e disse: Ó mulher, creia-me que a hora vem e já chegou em que vocês vão adorar o Pai, não mais nesse monte, e nem mais no templo de pedra de Jerusalém. Por quê? Por quê? Porque o Pai é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, eu quero que você entenda, os pastores do sistema religioso mandam os crentes orar no monte, porque segundo eles dizem, que no monte está mais perto do céu, a pessoa está mais perto de Deus. Mas isso é heresia, isso é obra do judaísmo, isso é uma obra da lei de Moisés. E isso foi abolido por Cristo na sua morte na cruz do Calvário, entende? Então, o falso evangelho é o que os pastores do sistema religioso pregam e têm pregado para os crentes em nossos dias. Eles dizem que para o crente ter comunhão com Deus, se encher de poder, o crente tem que jejuar e tem que ir para o monte. Mas Deus não está no monte. Deus está dentro de você. Deus não está no monte. Deus está dentro de você. O falso evangelho é o que os pastores do sistema religioso têm pregado dizendo: vá para o monte orar porque Deus está no monte. Você vai receber autoridade no monte. Você vai ter comunhão com Deus, experiência com Deus em cima do monte. Mas Deus está dentro de você. Como é que Deus está dentro de mim, pastor? Eu vou lhe provar dentro da Bíblia. Deus está dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, o apóstolo Paulo disse assim no Evangelho: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que é o vosso corpo, que sois vós, é santo. Então, santo para Deus não é aquele monte. Santo para Deus não é templo de pedras, porque templo de pedras são pedras mortas. Santo para Deus é o nosso corpo. E o templo de Deus é o nosso corpo. Deus não habita em nossa carne, porque nossa carne é falha e peca. E nós cometemos as obras carnais, as obras da carne. Deus habita em nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, Paulo disse: aquele que se une ao Senhor faz um só espírito com ele. Então Deus habita em nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, no Evangelho, Paulo disse bem assim: aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Que preço? Preço de sangue. No Evangelho ainda, Paulo disse em Hebreus, essa carta já recebe o nome de Carta aos Hebreus. Paulo escreveu essa carta entre os anos 65 a 67, provavelmente o que se pode prover depois de Cristo, para os irmãos judeus de origens judaicas, hebreus, recém-convertidos ao Evangelho da Graça. Aí Paulo disse assim para os hebreus, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, o vosso corpo é a casa de Deus. Vocês é a casa de Deus. Pedro, embora Pedro não recebeu a revelação da graça de Deus, mas o apóstolo Pedro falou algo muito útil e muito importante, inspirado pelo Espírito Santo para seus ouvintes, para os judeus de origem judaica. Olha o que Pedro disse em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro disse: vós sois pedras vivas e casa espiritual de Deus. Então Deus não está no monte, Deus está dentro de nós. Como é que eu vou buscar alguém no monte, sendo que ele está dentro de mim? Ora, se eu estou indo para o monte, se eu falo que eu vou buscar Deus no monte, e se eu vou ao monte para buscar a Deus, eu estou dizendo que Deus não está dentro de mim, e Deus está dentro de mim. Se eu vou no templo de pedra, dizendo que eu vou buscar Jesus,
Eu estou dizendo que eu não sou o templo do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o Espírito Santo está mentindo quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus habita dentro de nós, entende? Então, o falso evangelho é o que os pastores do sistema religioso têm pregado, porque Deus não está no monte. Deus está dentro de você. Os pastores do sistema pregam que o cristão, o crente, tem que jejuar para receber poder. Mas jejuns era uma obra da lei de Moisés. Jejum era a obra da lei de Moisés. Jesus de Nazaré, como homem, como judeu, nascido debaixo da lei de Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas por que ele jejuou? Porque ele era judeu, de origem judaica, e como judeu de origem judaica, ele era obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Se ele não praticasse e não guardasse a lei de Moisés, ele era acusado de transgressor da lei e seria apedrejado até a morte. Entende? Por isso que Jesus de Nazaré disse, em Mateus, capítulo de número 5, versículo 17, não cuideis que eu vim para revogar a lei ou os profetas, mas antes eu vim para cumprir a lei. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, como homem, nascido debaixo da lei, ele era obrigado a guardar a lei de Moisés. E Jesus de Nazaré, como homem, participou de sacrifício de animais. Jesus de Nazaré, como homem, ele fez sacrifício. Jesus de Nazaré, como homem, guardou o sábado. Enfim, ele cumpriu, ele guardou toda a lei de Moisés. Entende? Só que Paulo disse no Evangelho aos Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo de número 17, o apóstolo Paulo disse mesmo assim, que o testamento só tem força enquanto o testador vive, mas com a morte do testador, o testamento perde a sua força. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que fala do nascimento de Jesus de Nazaré, que fala da crucificação de Jesus de Nazaré, que fala do ministério de Jesus de Nazaré, dos milagres operados por Jesus de Nazaré, mas não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Evangelho e também não é Novo Testamento. O Novo Testamento começou na cruz, pós-cruz, quando Cristo derramou até a última gota de sangue e através do seu sangue ele nos uniu a Deus, nos aproximou de Deus, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 13, que pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto de Deus. Ora, quando Cristo derramou até a última gota de sangue no madeiro, no Calvário, ali começou o Novo Testamento. Não ali começou a graça, mas a graça ainda não tinha sido revelada. A graça só foi revelada mais tarde para Paulo, entende? Na cruz, com o derramamento do sangue de Cristo, começou o Novo Testamento, o Novo Pacto. Mas a graça, ela começou e foi revelada mais tarde para Paulo. Então, meus queridos e amados irmãos, os pastores do sistema dizem que você tem que jejuar, fazer jejum de 24 horas, abrir o jejum meia-noite e ficar dormindo até 6 horas da manhã, porque Deus se agrada disso. Isso não é do agrado do Pai. Por que Deus não se agrada disso? Porque Deus não quer nenhum sacrifício dos seus filhos. Deus não aceita nenhum sacrifício dos seus filhos. Porque Jesus de Nazaré já fez o perfeito e melhor e maior sacrifício, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então Deus não aceita nenhum sacrifício do seu povo. Já dizia o profeta Osés na lei, no antigo pacto, o nome Osés quer dizer no hebraico rochear. Ele recebe o nome de profeta do reino do norte, ele veio do norte. Ele profetizando para Jerusalém e para Dona Judá, duas nações separadas, distintas, entre os anos 400 a 450, provavelmente, o que se pode prover antes de Cristo. Na antiga aliança, no antigo pacto,
O profeta Oséias já tinha profetizado em Oséias capítulo 6, versículo 6. Eu não quero sacrifício. Eu não quero o sacrifício de vocês. O que eu quero de vocês é o conhecimento de Deus. É que vocês conheçam a Deus por intermédio da palavra. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, no antigo pacto, na antiga aliança, o profeta Samuel já tinha profetizado: Deus não se agrada em sacrifício, mas que se obedeça a sua palavra. Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 6, ele disse: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então Deus não aceita nenhum sacrifício do seu povo. Se você jejuma, se você faz sacrifício, se você sobe ao monte dizendo que é sacrifício diante de Deus, você está dizendo que o sacrifício de Jesus por você na cruz foi em vão. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi incompleto e que você tem que completar o sacrifício de Cristo na cruz, subir no monte, fazendo jejum, dando um falso dízimo em dinheiro mensal, guardando o sábado, praticando as obras da lei, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Então Deus não quer sacrifício do seu povo. Ah, mas eu tenho que sacrificar para ser abençoado. Quem disse isso? Você já é um eleito, você já é um predestinado, você já é um abençoado. No Evangelho, o apóstolo Paulo disse aos Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Olha como está escrito: o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Eu quero que você entenda, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. E os pastores do sistema, eles dizem que o crente tem que subir monte para receber poder. Que poder? Poder é o Evangelho. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus é a pregação do Evangelho. Poder de Deus é o Evangelho. Poder de Deus não é rodar. Poder de Deus não é sair gritando. Poder de Deus não é andar dando queda de asa. Poder de Deus não é colocar banco dentro do templo religioso na cabeça e sair rodando. Isso não é poder de Deus. Poder de Deus é o Evangelho. É a mensagem do Cristo ressuscitado que foi revelado para Paulo no terceiro céu. Isso sim é o poder de Deus. Ah não, mas o meu pastor disse que para mim ser cheio do Espírito Santo, para mim receber unção, autoridade, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Você não precisa fazer nada, apenas crer. Por quê? Porque todas as bênçãos espirituais já estão em você. Paulo disse que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O Espírito Santo já está em você. A unção do Espírito Santo já está em você. As bênçãos espirituais já estão em você. Entende? Então, jejum é uma obra da lei de Moisés. Então, Jesus de Nazaré só jejuou, irmão Josi, porque ele estava na lei. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a lei de Moisés ainda está em vigor. O templo de Jerusalém ainda estava de pé. Mas, com a morte do testador Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, o testamento da lei perdeu sua força. A lei de Moisés foi revogada. A lei de Moisés foi abolida. Então, subir monte, jejuns, tudo são ou era ordenanças da lei de Moisés. Isso era ordenanças da lei, entende? Porque o Pai já está com você. O Pai mora dentro de você. O falso evangelho é o evangelho que os pastores do sistema pregam, que para você ser abençoado, você tem que dar dízimo. Por quê? Porque o Deus do sistema religioso, o nome dele é Mamon. A palavra Mamon no grego recebe o nome de Mamona,
que significa o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus do sistema religioso. O nome dele é Mamon. Porque os pastores mercenários dentro do sistema religioso, eles pregam dizendo o seguinte: Deus só vai te abençoar e proteger as suas finanças e multiplicar 100 vezes na sua vida se você dá o dízimo. Se você não dá o dízimo, Deus vai descer a mão sobre você, o devorador vai na sua casa, vai queimar sua geladeira, vai quebrar sua televisão, seu casamento vai acabar. Olha o que os caras pregam: seu casamento vai acabar, seus filhos vão para as drogas se você não dizimar. Esse é o falso evangelho. E esses mesmos falsos profetas, falsos mestres, estavam pregando essas mensagens também para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul, para os galateiros. Estavam mandando eles praticar as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés. E os pastores do sistema hoje também pregam o falso evangelho, o evangelho da lei. Aquilo que Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário, os pastores do sistema ressuscitaram. Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário a lei de Moisés. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15, o seguinte: Cristo na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. A palavra congregar significa reunir. Cristo na cruz com a sua morte, ele congregou, ele reuniu judeus e gentios. Aí Paulo continua dizendo: isto é a lei dos mandamentos. Que lei dos mandamentos é essa que Paulo está falando? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? A Páscoa, jejuns, subir monte, dar o dízimo. E o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os pastores do sistema pregam o dízimo e cobram o dízimo em dinheiro mensal. Quem inventou o dízimo em dinheiro mensal foi o rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, na Idade Medieval, quando a Igreja Católica se corrompeu e os papas da Igreja Católica emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da Igreja e dos parentes dos membros da Igreja que, segundo eles, acreditam que estão no purgatório. Mas a Bíblia não fala nada em purgatório, isso é heresia. Então eu quero que você entenda, na Idade Medieval, em 1514, 1513, por aí, o que aconteceu era o seguinte: os papas da Igreja Católica emitiam um certificado com perdão dos membros da Igreja e dos parentes dos membros da Igreja que, segundo eles, acreditam que estão no purgatório. Aí um certo vendedor de indulgência por nome Tetzel, ele saía pelas cercanias, pelos interiores da Alemanha. Ele pregava e dizia o seguinte: assim que o dinheiro cair no cofre da Igreja Católica, o perdão dos pecados de vocês e dos parentes de vocês que estão no purgatório estão perdoados. Aí o rei da França, Carlos Magno, era um católico fervoroso. Vendo que a Igreja Católica se corrompeu e que tudo era feito através do dinheiro, e é feito através do dinheiro nela, ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Só que na Bíblia, o dízimo nunca foi dado em dinheiro. Na Bíblia, o dízimo nunca foi dinheiro. Ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica, porque na época o Papa da Igreja Católica estava na mão do rei da França, oprimido pelo rei da França, Carlos Magno, aí ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Aí os pastores evangélicos copiaram isso da sua igreja-mãe, a Igreja Católica, e trouxeram para dentro dos templos evangélicos, começaram também a cobrar o dízimo em dinheiro e mensal. Só que o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. A Bíblia diz em Levítico capítulo 27, versículo de número 30,
o profeta Moisés, usado pelo Espírito de Deus, ele disse: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo é dinheiro ou alimento? Dízimo do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Não é do banco, é do campo. Era das plantações do povo judeu, era das plantações do povo de Israel. Versículo 23. E no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, esse lugar foi o Templo de Jerusalém, que não existe mais, que foi destruído no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, pelo general romano Tito II, e não existe mais. E no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas, alimento, e das tuas ovelhas, e do teu grão, e do teu cereal. Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus todos os dias da tua vida. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus ainda usando Moisés disse: se porventura da onde vocês moram, para o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade das sementes de vocês, a novidade da semente do campo, que são os dízimos em alimento, o que é que vocês vão fazer? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão, e com aquele dinheiro pega a tua família, tua esposa e teus filhos e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o sacerdote? Não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o padre? Também não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o pastor? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu darás aquele dinheiro por vinho, e por bebida forte, e por azeite, e por ovelhas, e por cereal. Para quê? E depois de haver comprado isso, o que é que faz? Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto desejar a tua alma, por azeite, e por vinho, e por cereal, e por bebida forte, e por tudo quanto a tua alma te pedir, ou te pedir a tua alma. E depois de comprar tudo, de comprar esses alimentos, tu vai fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. Além dos dizimistas darem o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos em alimento dentro do templo de Jerusalém. Entende? Aí em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 27, Deus ainda usando Moisés disse: come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, não desçam para o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28, Deus ainda usando Moisés disse: ao fim de cada 3 anos, ou seja, de 3 em 3 anos, tu vai recolher os dízimos, alimento nas tuas portas. Para quê? Para quê? Para quê? Então virá a ti o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e os órfãos, e as viúvas, e os viajantes, e os forasteiros. Para quê? Para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizeres. Essa era a doutrina do dízimo. Malaquias é o livro que os pastores usam para tosquiar as ovelhas. Malaquias é o livro que os pastores amam, os pastores hereges do Brasil amam o livro da lei de Malaquias. Mas quem era Malaquias?
Malaquias era um profeta do tempo de Moisés. Malaquias era um profeta da lei. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. Para quem foi escrito o livro do profeta Malaquias? Vamos lá. Malaquias capítulo 1 está escrito: peso da palavra do Senhor por intermédio do profeta Malaquias para Israel. Então, o livro do profeta Malaquias era um peso da palavra do Senhor contra a nação de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é de Israel? Você é judeu? Você é israelita? Não. Então o livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias não foi escrito para a igreja de Cristo. O livro de Malaquias foi escrito para uma nação. E qual é o nome dessa nação? Israel. Em Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim: ó sacerdotes, que sacerdotes eram esses? Sacerdotes da ordem levíticas, oriundos da tribo de Levi. Vocês estão desprezando o meu nome. Vocês estão desprezando o meu nome e vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque vocês estão oferecendo animais defeituosos na minha mesa. Pão imundo na minha mesa. Porque o povo de Israel, eles estavam levando para a Carra do Tesouro. A Carra do Tesouro era o templo de Jerusalém, que não existe mais, e que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Eles estavam levando animais defeituosos, animais cegos, aleijados e coxos para o templo de Jerusalém, e animais roubados, que eles roubavam dos seus vizinhos. Animais que eles roubavam dos seus vizinhos, defeituosos, cegos, aleijados, mancos. E os sacerdotes, em vez de rejeitarem esses dízimos, estavam recebendo esses dízimos e estavam oferecendo no altar de Deus. Tanto é que em Malaquias capítulo 1, versículo de número 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse bem assim para o sacerdote da tribo de Levi: eu não estou nem aí para esse sacrifício de vocês. Eu não estou nem aí para essa oferta de vocês, para esse sacrifício de vocês, porque vocês desprezaram o meu nome. Aí Malaquias capítulo 2, no versículo 1 está escrito: e esse mandamento é para vós, ó sacerdotes. Versículo de número 2: eu, Deus, vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, e na verdade eu já tenho amaldiçoado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. E qual foi a aliança de Deus com Levi? Qual foi a aliança que Deus fez com Levi? De o dízimo com alimento ser usado para sustentar órfãos, viúvas, viajantes, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os sacerdotes da tribo de Levi estavam roubando dentro da Carra do Tesouro. Estavam pegando os dízimos defeituosos e estavam oferecendo no altar de Deus. E os maiores animais, os maiores dízimos, eles estavam levando para suas casas para dividir com a sua família, com seus parentes. Aí Deus disse: eu estou contra vocês. Eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês aos sacerdotes, e eu já tenho amaldiçoado. Alabaxandará, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa live, ô glória. E eu já tenho amaldiçoado. Por quê? Por quê? Porque vocês desonraste meu nome. Vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Ô glória, ô glória, ô glória. Eu, Deus, prometo que eu vou lançar cocô. Eu vou lançar os estercos dos animais defeituosos que vocês têm oferecido no meu altar no rosto de vocês. Ô glória!
Ô glória, ô glória. Eu, Deus, prometo que vou lançar esterco na cara de vocês. Mas por quê? Por quê? Porque vocês quebraram a aliança que eu fiz com Levi. Vocês desonraram o meu nome. Então, quem estava roubando a Deus no livro de Malaquias não foi o povo. Quem estava roubando a Deus foi os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. E Deus prometeu lançar os estercos, os cocô dos animais defeituosos que eles estavam oferecendo no altar de Deus no rosto deles, porque eles estavam roubando dentro da caixa do tesouro e pegando um dízimo que era alimento, os maiores dízimos, e estavam levando para suas casas. Aí, dando continuidade, em Malaquias capítulo 3, versículo de número 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse: roubará o homem a Deus? É uma pergunta interrogativa, porque tem ponto de interrogação. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Mas nessa passagem, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas não foi o povo de Israel. Nessa passagem, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas foi o sacerdote da tribo de Levi. Aí em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus usou o profeta Malaquias e disse: trazei todos os dízimos à caixa do tesouro. Aonde era a caixa do tesouro? O templo de Jerusalém, que não existe mais, para que haja mantimento na minha casa. A pergunta, irmão Josi, que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Para que haja mantimento na minha casa, que era o templo de Jerusalém, a caixa do tesouro, que não existe mais. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Essa bênção não é carro, não é jatinho, não é sítio, não é dinheiro no banco, não é dinheiro na conta, não é apartamento, não é as coisas terrenas, não é bens materiais. Essa bênção é porque o povo de Israel trabalhava na pecuária. Eles eram pecuaristas, eles viviam do plantio, eles viviam das plantações. Aí Deus usou o profeta Malaquias e disse: se vocês continuarem trazendo, se vocês trazerem, escute, se vocês trazerem os dízimos que são alimento para o templo de Jerusalém, para a caixa do tesouro, para sustento dos órfãos, viúva, viajante, forasteiro, e os levitas da tribo de Levi, que não tem parte nem herança entre o povo de Israel, eu, Deus, prometo que vou abrir a janela do céu e vou derramar bênção sobre vós. Só que essa bênção não é material. Essa bênção não era carro, não era apartamento, não era jatinho. Essa bênção era a chuva seródia e a chuva temporã para que molhasse o plantio, as plantações do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem, desse, nascesse, para eles continuarem levando um dízimo, alimento, para a caixa do tesouro. Aí no versículo 11, Deus usou Malaquias e disse: e por amor de vós, ó brasileiros. Está escrito assim? Não. E por amor de vós, ó americanos. Está escrito assim? Não. E por amor de vós, ó Israel, ó nação de Israel, eu, Deus, repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto, para que não consuma o fruto da vide. Eu quero que você entenda, dentro do sistema religioso, os pastores do sistema religioso, eles pregam dizendo que devorador, migrador, cortador e destruidor são demônios. Mas isso é heresia, isso é mentira, porque devorador, migrador, cortador e destruidor eram insetos que faziam mal à lavoura do povo de Israel. Eram insetos que faziam mal ao plantio do povo de Israel. E nunca foi demônio. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto
sobre a nação de Judá e sobre a nação de Israel. Essa praga de gafanhoto acabou com a macieira, acabou com as árvores do campo, acabou com a palmeira, acabou com tudo. Aí a Bíblia diz, em Joel capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: o que ficou do migrador, o cortador comeu. O que ficou do devorador, o gafanhoto comeu. Então quero que você entenda, devorador é um inseto que come fruto da terra. E os pastores do sistema que prega a lei de Moisés, eles chamam de demônio. Isso é mentira. Primeiro, devorador come frutos da terra. Demônio come frutos da terra? Não. Demônios são espíritos malignos que não possuem corpos e são espírito. Espírito não come, espírito não bebe água. Então, devorador nunca foi demônio. Devorador é um inseto que come frutos da terra. Só que a religião é assim. Quando não te pega pela ganância, te pega pela culpa. E quando não te pega pela culpa, te pega pelo medo. E é com esse tal devorador que os pastores do sistema ameaçam os filhos de Deus, usando o nome de Deus para arrancar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Eles usam esse tal devorador dizendo que é demônio para arrancar o falso dízimo em dinheiro mensal dos filhos de Deus. Eles falam, se você não trouxer o dízimo, você está debaixo de maldição. Que maldição? Se o profeta Isaías profetizou, Isaías capítulo 53, versículo 4, seguinte, ele verdadeiramente levou sobre si, entenda isso aqui, ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados e todas as nossas maldições. Que maldição? Se o apóstolo Paulo disse no Evangelho, em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se não tem condenação, também não tem maldição. Que maldição? Que Paulo, escrevendo sua carta no ano 49 depois de Cristo para os gauleses, ele disse em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que fosse pendurado na cruz. Cristo se fez maldito por nós. Cristo na cruz do Calvário se fez maldição por nós, então na tua vida não tem maldição. Que maldição que Paulo disse no Evangelho em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Então você é um abençoado, você é uma abençoada, entende? Esse sistema é uma fraude, é anticristo, é opositor, se opõe a Cristo. Os pastores do sistema ocultam a verdade do evangelho para as pessoas que frequentam seus templos religiosos, porque eles têm medo dos seus cofres ficarem vazios. Eles têm medo dos seus cofres esvaziarem. Eles têm medo de perder a boa vida, a regalia. Eles têm medo de perder a boa vida que eles têm usando o nome de Deus. Esse sistema é contra Cristo. Os pastores do sistema religioso, todos sem exceção, são inimigos da cruz, como o apóstolo Paulo disse no Evangelho. Eles são inimigos da cruz. Quando eu falo que eles são inimigos da cruz, não é daquele pedaço de madeira, não. Eles são inimigos do feito da cruz, daquele feito na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles são inimigos de Cristo ressuscitado. Por quê? Porque aquilo que Cristo aboliu, eles ressuscitaram. E eles pregam para os filhos de Deus. Cristo aboliu a lei de Moisés. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, irmão José, o apóstolo Paulo disse no Evangelho, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu. Que véu? No tempo de Jerusalém, existia um lugar por nome Santo do Santo, que só o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel.
Só o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. E lá existia o véu. O povo de Israel não tinha acesso para falar com Deus. Eles dependiam de um sacerdote. Eles precisavam de um sacerdote para o povo de Israel falar com Deus, saber a vontade de Deus. Eles dependiam, eles precisavam de um sacerdote, porque só os sacerdotes da tribo de Levi e da linhagem de Arão que poderiam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel, que poderiam fazer expiação. A palavra expiação quer dizer, no hebraico, kepurri, que vem do verbo karpa, que significa tapar, que significa cobrir. As expiações que os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, faziam, não tiravam, não removiam os pecados do povo de Israel. As expiações que os sacerdotes, segundo a lei mosaica, faziam, tapavam o pecado do povo de Israel, cobriam o pecado do povo de Israel, mas o povo continuava debaixo da ira de Jeová, debaixo da ira de Deus. O único sacrifício que removeu de uma vez por todas os pecados do povo de Israel, chamado transgressão da lei, foi o sacrifício do sumo sacerdote espiritual Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 9, versículo 26, o apóstolo Paulo disse no Evangelho que os sacerdotes, eles faziam sacrifício repetidamente, várias vezes, e esse sacrifício não removia o pecado. Mas Cristo se ofereceu uma única vez e através do último sacrifício e de um único sacrifício, ele removeu o pecado. Ele aniquilou o pecado. E que pecado foi esse que Cristo aniquilou na cruz? Transgressão da lei. Porque o pecado do povo de Israel era a transgressão da lei. E qual é o pecado de nós, gentil? As obras da carne, que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, e o versículo de número 19, as obras carnais, as obras da carne. Então, meus queridos e amados irmãos, esse sistema é opositor a Cristo. Dentro do sistema religioso, você pode pregar mentira, você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade liberta. E dentro do sistema religioso, os pastores, eles não aceitam a verdade. Dentro do sistema religioso, os pastores, eles não aceitam a verdade. Sabe por quê? O engraçado é que os pastores do sistema mandam as pessoas aceitar Jesus, mas eles não aceitam a palavra de Jesus. Os pastores do sistema religioso, eles pregam para as pessoas. Eles mandam as pessoas aceitarem a Jesus, mas eles mesmos não aceitam as palavras de Jesus. Os pastores do sistema religioso, eles não aceitam as palavras de Jesus. E eu quero dizer algo aqui nessa live. Ninguém aceita Jesus. Jesus nos aceitou antes da fundação do mundo. Ele disse para o seu discípulo no capítulo 15 de João, livro histórico de João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós para que vocês vade e desfruto, e o vosso fruto permaneça. Então, Cristo nos aceitou antes da fundação do mundo. Não é o homem que aceita Jesus. Jesus já nos aceitou antes da fundação do mundo. Só que os pastores do sistema mandam as pessoas aceitarem a Jesus, mas eles não aceitam a palavra de Jesus. Eles não aceitam a verdade. Sabe? Eles não aceitam a palavra de Cristo. Quando aparece um pregador pregando a verdade contra o dízimo, eles desligam o microfone correndo para que o povo não ouça a verdade. Quando aparece um irmão pregando a verdade, dizendo que a falsa Santa Ceia era a Páscoa judaica e era um jantar noturno, eles expulsam de dentro das suas empresas religiosas. Por quê? Porque esse sistema é de homens. Esse sistema é uma fraude. Esse sistema é contra Cristo, mas eu louvo a Deus, porque Deus está abrindo os olhos do seu povo. O povo não está mais besta, não. Depois da internet, depois dos irmãos aí, irmão Josi, pregando pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, o povo está despertando, o povo está acordando. A palavra da verdade
está chegando no povo. Muitos irmãos já pararam de dizimar. Muitos irmãos e irmãs já pararam e estão parando de dar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Por quê? Porque Deus não precisa de dinheiro. Entende? Deus nunca viu um tostão, R$ 1 do teu falso dízimo em dinheiro mensal que você dá todo mês para o teu pastor canguloso. Entende? Esse falso dízimo em dinheiro mensal, os pastores, eles pegam para eles dividem entre eles mesmos. Só quem prospera em cima desse conto do falso dízimo em dinheiro mensal são os pastores do engano, são os pastores mercenários que estão comprando jatinho com dinheiro do povo pobre e sofrido de nosso país. Estão comprando sítio, fazendas, apartamento, carro importados e não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu já andava pregando essas mensagens desde 2018 em Curitiba, em São Paulo, em alguns estados do Brasil. Aleluia, aleluia. Em Anápolis, Goiás, e em diversos templos religiosos que eu pregava, eu dizia: Deus vai acabar com esse sistema dos homens. O juízo de Deus vai vir sobre a igreja do Brasil. O juízo de Deus vai vir sobre a igreja brasileira, porque os pastores são canalha, irmão. Os pastores são mercenários, estão comprando um carro importado com dinheiro do povo. E muitos pastores, da onde eu passei pregando, desligaram o microfone. Muitos me expulsaram de dentro dos seus templos. Tudo bem, foi o evangelho cumprindo na minha vida. Foi o evangelho cumprindo na minha vida, pois Jesus de Nazaré disse para os seus discípulos, irmão Josi, em João capítulo 16, versículo 2, vocês serão expulsos de dentro das sinagogas, ô glória. Sinagoga é templo religioso. Vocês serão expulsos de dentro das sinagogas por causa do meu nome. Eu já fui expulso de dentro de muitos templos religiosos. Tantos templos que eu passei pregando que os pastores mandavam seus capanga, me pegar pelo braço e me jogar para o lado de fora. Tantos templos que eu passei pregando e dizendo que o juízo de Deus ia vir, que os pastores, eles são mercenários, são ladrões, e eles desligaram o microfone e falaram: eu lhe convido a sair do meu altar, eu lhe convido a se retirar do meu púlpito. Por quê? Porque o templo são deles. O púlpito não é de Cristo, o púlpito são deles. Esse suposto público aí, esses púlpitos genéricos, esse suposto púlpito são deles. Esses templos de pedra são deles. Mas Jesus de Nazaré lhe disse em Mateus capítulo 24 para o seu discípulo: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando os seus 12 discípulos perguntou para ele: Senhor, qual é o sinal do fim do mundo? Qual é o sinal da tua vinda? O que é que vai acontecer? Jesus de Nazaré olhou para a obra arquitetônica, olhou para o templo de Jerusalém e disse: está vendo esse templo? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, glória. Eu quero que você entenda. O templo de Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo. E aquilo que Cristo destruiu, aquilo que Cristo profetizou a destruição, Constantino, em 325 depois de Cristo, o imperador romano Constantino levantou de novo, que foi os templos de pedra. Mas esses templos de pedra não vão ficar de pé, vão fechar as suas portas. Porque Jesus de Nazaré disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, glória. A palavra da verdade está chegando no povo. Deus está levantando pregadores da última hora. Deus está levantando verdadeiros pregadores para anunciar sua palavra de graça, para pregar o evangelho de graça por amor. Aleluia! Deus está levantando pregadores para pregar a verdade. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aquelas pessoas que zombam de nós,
Aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra, tudo bem. Jesus de Nazaré, certa feita, ele disse nos dias de sua carne, para a gente encerrar essa live aqui, Jesus de Nazaré, certa feita, disse em João capítulo 8, versículo 44 para os judeus: vocês são filhos do diabo. Porque o diabo mente desde o princípio do mundo. E todos aqueles que andam na praticidade, na prática da mentira, é filho do diabo. Os pastores do sistema religioso andam na praticidade da mentira. Eles pregam a lei de Moisés. Eles falam que o dízimo é dinheiro. É mentira. Eles são filhos de quem? Eles são filhos do diabo. E Jesus de Nazaré disse para os judeus da religião judaica de origem judaica: vocês são filhos do diabo. Porque o vosso pai, que é o diabo, ele nunca se firmou na verdade, e ele mente desde o princípio do mundo. Eles disseram: não, nós somos filhos de Abraão. Eles disseram que era filho de Abraão, e Jesus de Nazaré disse: nada, vocês são filhos do diabo, por isso que vocês querem me matar. Imagine, irmão Josi, filhos de Abraão querendo matar Jesus de Nazaré. Filhos de Abraão querendo matar. Jesus de Nazaré disse: não, vocês são filhos do diabo. Aí a Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 47, Jesus de Nazaré disse assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então quero que você entenda, essa palavra que eu estou pregando não me traz dinheiro, mas me dá uma coroa no céu. Essa palavra que eu estou pregando não me faz um pregador de nome reconhecido, sabe? Mas me dá o céu. Essa mensagem que eu estou pregando, aleluia, não me traz aplauso. Essa mensagem que eu estou pregando não me coloca entre os maiores pregadores, porque agora no sistema religioso tem um negócio de tal de maiores e melhores pregadores. Sai daí, rapaz, sai daí, fariseu. Maior e melhor é Cristo ressuscitado. Grande é Cristo ressuscitado. Poderoso é Deus. Grande é Deus. Todo-poderoso é Deus. O dono da igreja é Cristo ressuscitado. O cabeça da igreja não é pastor presidente. O cabeça da igreja é Cristo. Entende? Eu quero que você entenda. Essa mensagem que eu prego, só quem aceita ela são os eleitos. Essa mensagem que eu prego, só quem aceita ela são os escolhidos. Muitos vão ouvir essa mensagem, vão rir, vão zombar, vão se levantar, vão descer o pau, vão falar mal de mim, como muitos estão me atacando aí, falando mal de mim, sabe? Mas aqueles que são escolhidos do Pai, que são os eleitos, vai ouvir, aleluia, vão ouvir essa mensagem, vão examinar nas Escrituras e vão abrir os olhos espirituais. As escamas cairão dos seus olhos e eles vão se converter a Cristo ressuscitado e vão aceitar a palavra do Cristo ressuscitado. Entende? Então, queridos e amados irmãos, esse sistema é contra Cristo, porque os pastores do sistema não aceitam a palavra de Cristo, porque eles não são de Cristo. Eles não pertencem a Cristo. Eles não aceitam porque eles pertencem a Mamon. O Deus deles é Mamon. Eles são falsos profetas. Eles são bestas ruins. Eles são ventres preguiçosos. Eles são avarentos, interesseiros, gananciosos. Eles são mercenários. Como é que é, irmão? É isso mesmo. Eles são mercenários. Jesus de Nazaré, no dia da sua carne, disse lá em João capítulo 10, versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas com o lobo, e o lobo as arrebata e dispersa. Mas o pastor não. O pastor toma conta da ovelha, cuida das ovelhas. E o nosso pastor mesmo é Cristo ressuscitado. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é poderoso, ele é todo poderoso. Esses homens aí, eles são mercenários. Foi o que Jesus de Nazaré disse, mas o mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, ele foge, porque o negócio de mercenário é dinheiro. O negócio de mercenário não é pregar o evangelho, é dinheiro. A palavra mercenário quer dizer, no dicionário da língua portuguesa, Silveira Bueno, alguém que é pago para isso. Alguém que recebe salário para determinado fim.
alguém que é assalariado. Os pastores do sistema religioso, todos sem exceção, todos os pastores do sistema religioso que recebem salário e que cobram dízimo são mercenários. Todos sem exceção são mercenários. Foi Jesus que disse, eles são mercenários. Eles são falso profeta. Jesus já tinha avisado sobre eles. Já tinha nos alertado na sua palavra sobre eles. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus de Nazaré disse assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido interiormente, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos ferozes, são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque vem até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles são ventres preguiçosos. Tito capítulo 1, versículo 12, Paulo escrevendo sua carta para Tito, seu filho na fé, Paulo disse, olha Tito, o seguinte é esses homens aí da circuncisão, esses falsos profetas, falsos mestres, eles são ventres preguiçosos, não gostam de trabalhar. Esses homens aí da circuncisão, os falsos mestres, os pastores de hoje, eles são ventres preguiçosos, eles são bestas ruins, eles são isso, Tito. Ventres preguiçosos e bestas ruins, eles também são lobos, porque Jesus de Nazaré disse em Mateus capítulo 7, versículo 15, eles vêm até vós vestidos como ovelhas, bonitinho, de terno e gravata, falando manso, vestido como ovelha, até parece que é ovelha, mas não é ovelha, é lobo, irmão, é lobo devorador, e é contra esses pilantras que eu prego, é contra esses bandidos que eu prego, é contra esses bandidos de terno e gravata que eu prego. É contra esses lobos devoradores que usam o nome de Jesus como uma fonte de renda. Só isso e nada mais que eu prego. Eu não ataco os pastores porque pastor é dom. Eu ataco o lobo devorador, o profissional evangélico, o profissional do evangelho, o profissional evangélico que usa o nome de Cristo para arrancar dinheiro das pessoas. O profissional evangélico que usa o nome de Jesus como uma fonte de renda, só isso e nada mais. E o engraçado é que os pastores do sistema Imojosi chamam os irmãos que estão em graça e que se reúnem em graça em nome de Jesus de desengrejado. Chamam os irmãos em graça que se reúnem em nome de Cristo ressuscitado de desengrejado. Mas escuta essa, pastores, desengrejados são vocês, rapaz. Desengrejado, sabe quem são? São vocês. E acerca de vocês, Paulo profetizou, Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim, homens corruptos, desprovidos de verdade. Homens corruptos, desprovidos de verdade, os quais pensam que a piedade seja uma causa de ganho, os quais fazem da piedade uma causa de ganho. Os pastores do sistema fazem da mensagem do evangelho uma causa de ganho. Jesus para esse povo é só uma fonte de renda. Jesus para esse povo é só um meio de vida. O nome Jesus na boca desse povo é comércio. Mas Deus vai acabar, irmão, com esse negócio. Deus vai acabar com esses malandros da fé. Deus vai acabar com esses mercenários. E eu vou continuar denunciando esse sistema. Eu vou continuar pregando contra esse sistema e contra esses lobos devoradores, porque é preciso fazê-los calar. Paulo disse para Tito, em Tito capítulo 1, versículo 11, olha Tito, é preciso fazê-los calar, porque eles andam transtornando casas inteiras, eles andam destruindo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância, por dinheiro. O Deus desses pilantras é dinheiro. E eu vou continuar denunciando. Eu vou continuar pregando a palavra da verdade. Goste você ou não. Ô pastor, você que diz que é pastor presidente, não existe na Bíblia a palavra pastor presidente. Você não é presidente de nada. Você é bandido, você é mercenário, você é cão guloso. Sabe, você é cão guloso, porque cabeça da igreja, Paulo disse no Evangelho, é Cristo.
Presidente da igreja, pessoas, vida, é Cristo ressuscitado. Goste você ou não, o bispo, você que diz que é bispo, porque agora os caras não querem mais ser pastor não, né? Antigamente isso era pastor fulano de tal, pastor presidente, agora mudou, agora é bispo, é apóstolo, é reverendo, é fulano de tal, só falta aqui o dia se intitular e semideus, nossa majestade, semideus. Goste você ou não, o bispo, o apóstolo, o reverendo, seja lá você quem for, o cabeça da igreja não é você, o cabeça da igreja é Cristo. Você é canguloso, você é besta ruim, você é falso profeta. E acerca de vocês o profeta Isaías profetizou. Em Isaías capítulo 56, versículo 11, ele disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Os pastores do Brasil, todos sem exceção, todos, eles são cães gulosos, irmão Josi. Todos sem exceção. Eles são cães gulosos. Se cobra dízimo, tem ganância. Se dá falsa santa ceia aqui de santa, não tem nada, tem ganância. Se batiza pessoas nas águas, nesse falso batismo, que só serve para tirar a sujeira do corpo e nada mais, porque nós fomos batizados, foi na cruz, como Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo disse: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, em Jesus Cristo, foram batizados no batismo da sua morte. Então, o verdadeiro batismo foi e sempre será o batismo na cruz. Nós fomos batizados com Cristo no batismo da sua morte na cruz, entende? Então esse batismo aí na piscina, nas águas, não tem poder nenhum espiritual, só serve para tirar a sujeira do corpo. O verdadeiro batismo nosso é o batismo da cruz, entende? Então, queira você ou não, o bispo, o apóstolo, o reverendo, o pastor presidente, escuta isso aqui, vocês são cães gulosos. Se tem esse falso batismo dentro dos tempos de vocês religiosos, tem ganância. E vocês são o que o profeta Isaías profetizou, cães gulosos. Isaías capítulo 56, versículo 11. Os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos. Irmão Josi, se o senhor pegar um pedaço de carne ou um pedaço de bife e jogar no meio de 10 cães, de 10 cachorros, vai ser uma briga travada por aquele pedaço de bife. Vai ser uma briga travada por aquele pedaço de carne. Assim são os pastores dos templos religiosos do Brasil. Já reparou que a briga entre eles são para ver quem tem mais dinheiro? Já reparou que a briga entre eles é para ver quem tem templo maior, quem tem mais dizimista, quem tem mais ofertante, quem tem mais membro dentro das suas empresas religiosas? Já reparou que a briga entre os pastores do Brasil são para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais status, quem tem mais poder? Eles são o que o profeta Isaías profetizou, eles são cães gulosos, só estão interessados em gozar do produto da ovelha, da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, só estão interessados em gozar do falso dízimo em dinheiro mensal das ovelhas, só estão interessados em gozar do carro, do sítio, do apartamento, do emprego das ovelhas, mas não visita quem está caído, não ajuda órfão, não ajuda os necessitados, não ajuda. Deus vai acabar com esse povo, irmão. Deus vai acabar com esse sistema, glória. Eles são cães gulosos. E para encerrar, para a gente orar agora, Paulo também disse em Filipenses capítulo 3, versículo 2, guardai-vos dos cães. Que cães são esses? Os pastores e mercenários, cães gulosos, guardai-vos dos mal-sobreiros. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 está escrito, ficarão de fora do reino dos céus cães. Quem são esses cães? Os pastores, cães gulosos que pregam a lei de Moisés para arrancar dinheiro do povo. Não tem salvação para eles, não tem céu para esses caras. Esses caras, um dia, quando se converteram logo, quando começaram na sua vida cristã, eles foram iluminados para o evangelho da graça.
Eles foram iluminados, mas depois de um tempo eles se corromperam pela ganância, pelo dinheiro. Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante, Paulo disse no Evangelho que é impossível que aqueles que um dia foram iluminados para a salvação, eles foram iluminados e receberam o dom do Espírito Santo. Eles foram iluminados e receberam o dom do Espírito Santo e recaíram da graça, voltaram para trás a praticar as obras da lei. É impossível eles alcançarem a salvação e o perdão de Deus novamente. É quase impossível eles serem iluminados de novo. Eles serem salvos, é quase impossível. Por quê? Porque esses camaradas, quando começou até bem, pregando o céu, pregando o arrebatamento, começaram até bem, mas depois de um tempo, aleluia, depois de um tempo eles se corromperam, começaram a pregar mentira para o povo, pregar a lei de Moisés, começaram a cobrar o falso dízimo em dinheiro mensal, começaram a explorar a esposa de Cristo, começaram a fazer campanha do sal grosso, começaram a fazer campanha da vara de Moisés, da vara de Arão, começaram a fazer campanha da pedra de Davi, começaram a fazer campanha do pá perfeito, da meia do pá perfeito, começaram a fazer campanha do travesseiro do bom sonho. Os pastores do sistema aí fazem campanha do travesseiro do bom sonho. Eles fazem campanha do travesseiro do bom sonho para arrancar dinheiro do povo. Campanha da arca. Isso é idolatria, irmão. Isso é amuleto para arrancar dinheiro do povo. Eles foram um dia iluminados, mas deixaram se corromper, se corromperam. E não tem salvação para esses caras. Todos eles são cães gulosos. Halabashura manakandarai. Eles são cães gulosos. Se eu, pastor, não for no teu tempo de pedra pregar, um vídeo meu vai chegar no celular do teu membro. Se eu, pastor, não for fisicamente no teu tempo de pedra pregar, a minha voz vai chegar a lavassura e comanácia através de um vídeo meu no celular do teu membro, porque o pai vai se encarregar de fazer isso para eles serem libertos desse sistema religioso de homem, para que eles sejam libertos das mãos de vocês, cães gulosos. Se eu não for fisicamente no teu tempo de pedra pregar, a palavra está ecoando, a voz do Espírito da Graça está ecoando. Um vídeo meu vai parar no celular do teu membro, porque o Espírito da Graça tem pressa de falar com o seu povo, e que tem ouvido ouça o que o Espírito da Graça diz nesta madrugada. Deus vai acabar com esse sistema dos homens. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus ressuscitado, oremos. Pai Santo, Pai querido, que essa palavra prospere espiritualmente no coração de cada ouvinte. Que teu povo sejam libertos desses cães gulosos, dos falsos profetas, que simplesmente só querem se deliciar com a gordura dos teus filhos, com a lã dos teus filhos. Só querem se deliciar, meu Pai. Aleluia, Pai, com a gordura dos teus filhos, Pai. Oprime teus filhos, meu Senhor. Colocar o teu povo debaixo de maldição, pregando a lei de Moisés, mandando praticar as obras, Pai, judaizante da lei mosaica, da lei de Moisés. E eu te peço que teu Espírito Santo liberte teu povo desse sistema de homens, do sistema religioso, que eles possam conhecer a graça de Deus, que eles se converta ao evangelho da graça do Cristo ressuscitado, ao evangelho que o apóstolo Paulo pregava do Cristo ressuscitado, que eles sejam, Pai, curados, Pai, espiritualmente, restaurados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente. Ó Deus, que teu povo possa ter como espelho só o Senhor, olhar para o Senhor, que o teu povo possa ter como espelho só a tua palavra, o evangelho da graça, e que teu povo não possa seguir homens, nem adorar homens, porque, meu Pai, no evangelho não tem espaço para glória para homem. No evangelho a glória é unicamente do Cristo ressuscitado. Ó Deus, continua abençoando o teu povo de uma forma poderosa. Restaura teu povo espiritualmente. Levanta teu povo espiritualmente. Fortalece teu povo espiritualmente. Pai, eu estou pregando aqui nessa live, não é para os cancerosos. Eu estou pregando aqui nessa live, não é para os doentes. Eu estou pregando aqui nessa
live não é para os leprosos, eu estou pregando aqui nessa live para os curados, para os abençoados, para os eleitos antes da fundação do mundo, para os predestinados para a salvação. E eu te peço, Senhor, restaura teu povo espiritualmente, dá força para orar, para falar com o Pai, para ler a tua palavra. Continua abençoando o teu povo ricamente e poderosamente, em nome de Jesus ressuscitado. Amém. E graças a Deus. Deus continue abençoando a todos com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meus irmãos, continue orando por nós, orando a nosso favor, e vamos continuar pregando o Evangelho de Cristo, vamos continuar pregando a verdade, para nós darmos um fim em toda manipulação e exploração que os pastores mercenários têm feito do povo pobre e sofrido de nosso país, não só no Brasil, como em outros países também. Não se cale, não tenha medo. Deus é contigo, Deus é conosco e Deus está ao nosso lado. Porque Deus é verdade e Deus está ao lado da verdade. Amém? Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, eu quero pedir aos irmãos, eu tenho um canal no YouTube aí e no meu canal no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana. Eu quero dizer para os irmãos que pastor mesmo é Cristo. Cristo, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou pastor, como Paulo disse no Evangelho, eu sou o que sou segundo a graça de Deus. Eu sou pastor não por título, sou pastor por dom. Porque pastor no Evangelho não é título, pastor no Evangelho é dom. O dom de pastor, o dom de pregar, o dom de pastorear. E quem dá o dom é Cristo ressuscitado, como Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores, outros para evangelistas e outros para apóstolos. Ali é dom. Então, pela graça de Deus, eu sou o que sou segundo a graça de Deus. Então, no meu canal no YouTube está assim, Pastor Fabiano Santana. Eu quero pedir aos irmãos, se inscreva no meu canal no YouTube, pois nós estamos sempre fazendo um live lá, pregando também o Evangelho da Graça, tanto aqui no Facebook como no YouTube. E nos ajude para que essa palavra da graça se espalhe e alcance mais pessoas. Amém? Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Deus continue abençoando a todos. Um beijo no coração. Ore por nós e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fui. Amém.